boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? A gente conversar, orar, rezarmos juntos para mais um dia do nosso trido. Hoje é o terceiro dia do trido. Então, vocês que estão aí acompanhando conosco, né? Obrigada pela participação. Orem conosco nesse trido a São Sebastião. É um momento de muita gratidão a Deus, né? Por termos esse exemplo que passou por essa terra e que nos deixou um grande ensinamento. Então, nós estamos aqui hoje, né? Euzi e Áurea. Obrigada, Áurea, por estarmos aqui novamente. E junto com todos para rezar o trido de São Sebastião. Então, vamos iniciar o nosso momento de oração com a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como nós temos acompanhado aí no primeiro dia, né, nós falamos de tantas graças alcançadas, né, pela intercessão de São Sebastião, da peste, a intercessão sobre aquele povo que passava por uma terrível peste, e com o translado das relíquias de São Sebastião, a peste foi cessada, desapareceu, acabou. E o nosso momento de reflexão, atualmente, principalmente agora nessa semana, nesses meses atuais agora, que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, então que nós buscamos também essa intercessão a São Sebastião, junto a Jesus, que ele interceda pela nossa cidade, pelo nosso estado, país, pelo mundo, essa intercessão que nós pedimos a São Sebastião, que rogai por nós, junto a Jesus, que essa pandemia seja exterminada. E nós estamos aqui com muita fé para orar e pedir essa intercessão a São Sebastião. Vimos também no segundo dia, né, grande intercessor diante de guerras que existe. E hoje nós temos o nosso tema, pedimos a intercessão pela fome. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais também sobre São Sebastião e pedirmos também as nossas preces por tantas pessoas que passam por essas dificuldades, por fome. Você também deve conhecer algumas pessoas que estão com essas necessidades. Então, vá também já colocando a sua intenção, a sua prece, o seu pedido a Deus pela intercessão de São Sebastião. Mas hoje nós vamos contar uma história. A história de São Sebastião rimada. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, que é uma história que muitas pessoas já conhecem, mas que a gente faz questão de estar a cada ano recontando, porque nos traz assim, nos motiva a estarmos buscando também esse caminho de santidade. História, vida e milagres de São Sebastião. Peço licença aos senhores e também muita atenção, pois vou relatar a história de um dos nossos irmãos, que foi valente na fé, humilde de coração, que deu a vida por Cristo e em defesa dos irmãos. Falo do soldado de Cristo, o mártir São Sebastião. Em 256, na França, nascia Sebastião, na cidade de Narbona, com uma grande missão, difundir o evangelho, proibido pelos pagãos, e de restaurar a fé, perdida pelos irmãos. Onde foi firme até a morte, sem temer a perseguição. Quando ainda pequeno, trocou França por Milão. Foi ser soldado romano, mas com uma grande missão, a de defender os oprimidos, considerados cristãos, que eram presos e torturados, só por terem adotado Jesus Cristo ressuscitado como única salvação. Quando morreu o seu pai, a mãe assumiu a missão de ensinar para o filho a fé e a devoção no nosso único Deus vivo, apesar da perseguição que todos os cristãos sofriam naquela ocasião, onde o mundo era obrigado a adorar um Deus pagão.
Sebastião foi um soldado com uma única intenção, de confortar os enfraquecidos diante das perseguições, torturados e humilhados pelos reis da opressão, Maximiano e Diocleciano, imperadores romanos, dois seres tão desumanos que detestavam os cristãos. Sebastião era querido pelos dois imperadores. Era um soldado exemplar e mostrava seus valores. E eles não desconfiavam que o bom Sebastião não era o que parecia, pois ele era um cristão e, sem que ninguém soubesse, vivia em pregação. Um cargo de confiança logo Sebastião ganhou. Deixou de ser um soldado e a capitão passou. Da guarda pretoriana, o que muito lhe agradou, pois teria ali a chance de combater a injustiça, de falar do amor de Cristo e combater o terror. Na terra, Sebastião a dois exércitos serviu. Ao romano, desumano, perseguidores serviu, que martirizavam os homens que se declarassem cristãos. E ao exército de Cristo, o caminho da salvação, e foi por causa de Cristo acusado de traição. Com o poder que lhe foi dado, muita gente lhe ajudou. Converteu muitos pagãos, ensinando-lhes o que é o amor, diminuindo as penas dos cristãos encarcerados e animando a fé de todos os torturados, mesmo sabendo do risco de ser também condenado. Sebastião fez milagres quando na corte vivia, curou surdos e cegos que há muito tempo não viam, e curou outras doenças que a população sentia. Zoé é um dos exemplos, pois ela mal se sentia, era surda, mas Sebastião fez ela ouvir nesse dia. Sebastião, lá na corte, ocultava sua fé para ajudar seus irmãos e cumprir com seu papel, mostrando aos prisioneiros que todo aquele desespero, tortura e desolação, se acreditasse em Jesus, o peso da sua cruz dar-lhes ia um galardão. Sebastião viu seus convertidos sendo massacrados e mortos. Parece que aqueles barcos jamais chegariam aos portos, pois desistir para ele era a atitude dos fracos. Por isso seguiu em frente, pronto a enfrentar os fatos. Lá assumir sua fé e assumir os seus atos. Mas como em todo canto tem gente desprovida de amor, denunciaram Sebastião ao temido imperador, que logo ali foi julgado, pois deixar em liberdade aquele cristão convencido representava um perigo, e Sebastião foi parar nas garras do inimigo. Acusado e acusado por todos, preparou o soldado cristão para assumir sem medo a sua dura missão. Poderia até fugir, mas não quis voltar atrás. Ficou firme em sua fé, diante do algoz voraz. Deus decidiria o destino daquele jovem rapaz. E como um bom cristão, denunciou com firmeza dois ídolos a inutilidade, as injustiça e crueldades, as falsas ideologias de toda a sociedade, seus mitos e seus pecados e a falta de humanidade. E disse que só com Cristo encontra-se a felicidade. Revestido da proteção divina, Sebastião se apresenta diante do imperador, confessa com fé em Cristo, diante de todo mundo e do seu acusador, e logo houve a sentença, por causa da sua crença, foi acusado de ser do império traidor. Dada a sentença de morte contra o seu oficial, mandou chamar um arqueiro e o incumbiu de executar ao oficial cristão a sentença capital. E no bosque do deus Apolo, mandou logo lhe amarrar e uma chuva de flechas no seu corpo disparar. Mas era para flechar com cuidado, para os órgãos vitais evitar.
que era para ele morrer, mas morrer bem devagar. De tanto perder sangue, Sebastião desmaiou. Seus algozes logo pensaram que ele ali se acabou. Mas quem está com Deus não morre. Desta vez ele escapou. Seus amigos, ao ir buscá-lo para fazer o sepultamento, viram que ele respirava e, naquele mesmo momento, levaram à casa de Irene para cuidar dos ferimentos. Sebastião, por milagre, logo se recuperou e o nome de Jesus Cristo logo ele anunciou. Era o dia consagrado à divindade do imperador. O dia 20 de janeiro, Sebastião se apresentou no templo do deus Hércules, diante do imperador, que ficou enfurecido, pois pensava ter morrido o seu antigo oficial chamado de traidor. O imperador, com muito ódio ao seu exército, ordenou que o matasse ali mesmo, para todo mundo ver o que pode acontecer com quem desafia o poder. Ele queria ter a certeza que ele não iria sobreviver. Espancado até a morte, Sebastião veio a falecer. Depois de Sebastião morto, por ordem do imperador, jogaram dentro do esgoto o seu corpo sem pudor, para que ninguém achasse o soldado sonhador. Mas um grupo de cristãos o seu corpo resgatou e, levando às catatumbas, sepultaram com muita dor. São Sebastião foi morto, mas se imortalizou. Mesmo morto aqui na terra, muito milagre operou. Livrou a Itália da peste, que muita gente matou. E só com sua intercessão foi que o povo respirou. E para muitos cristãos virou o seu protetor. É protetor contra a peste, contra a fome e a guerra. Protege das epidemias e todos os males da terra. Ele é protetor também dos soldados e dos atletas. Quem chama por esse santo, sua intercessão é certa, pois ele é poderoso e rápido como uma flecha. Aqui termina a história do grande e jovem guerreiro que nos ensina a ter fé, mesmo estando em desespero, que foi firme até a morte e não negou a Jesus, e nas horas mais difíceis soube levar sua cruz. Na terra venceu as trevas e hoje é anjo de luz. A todos, muito obrigado. Aqui encerro a história. E para quem não conhecia, passa a conhecer agora a história de um mártir, humilde de coração, que na terra, quando vivo, soube cumprir a missão. Por isso, digamos todos, viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Viva São Sebastião! Essa história, como eu peguei da internet, né, para a gente auxiliar no nosso trido, ela foi produzida por Batista Jurema, em janeiro de 2015, e está na literatura de cordel. Ler faz bem para o corpo e a alma. Então, tem aí todos os direitos reservados, então merece também que a gente disponha o nome da autora. É uma história muito linda, né, que todos os anos a nossa comunidade faz questão de trazer no trido ou até mesmo na celebração, né? Mas é com esse coração cheio de esperança, nesse jovem soldado, mártir, que não negou a Jesus, né? Cumpriu a sua missão. E como nós vimos aí a força da intercessão de São Sebastião, convido você também a, neste momento, você sabe do que você está precisando falar com Deus, apresenta a Ele, apresenta a Deus as suas necessidades, apresenta o nome das pessoas que você também está fazendo oração neste momento e pede pela intercessão de São Sebastião, que se manteve firme na fé, que também mantenha a nossa fé. Cada um vai colocando aí, lembra das pessoas por quem você reza, lembra das famílias que você conhece, que precisa de oração, precisa desse amor de Deus, precisa dessa fé constante.
dessa esperança a cada dia. Então coloque nas mãos de Jesus, peça a intercessão de São Sebastião. E assim juntos dizemos: São Sebastião, rogai por nós. Então agora, neste momento, nós podemos também partilhar, né, a palavra, a liturgia de hoje. Que é Marcos 2, 23, 28. Marcos 2, 23, 28. Num dia de sábado, Jesus estava passando por campos de trigo. Os discípulos iam abrindo o caminho e arrancando as espigas. Então os fariseus perguntaram a Jesus: vê por que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado? Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estava passando necessidade, sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu dos pães oferecidos a Deus e os deu também para seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o sábado foi feito para servir o homem, e não o homem para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós vemos aí que palavra que traz um grande ensinamento para nós nesses dias de trido, nesses dias de oração. A palavra de Deus, a cada momento, ela é muito viva em nosso meio. É interessante que a gente ouve, passa tempos e tempos, a gente lê novamente, ou a gente ouve alguém falando a palavra, e ela traz sempre um novo ensinamento para nós. Então, nessa palavra de hoje, o que nós podemos, alguns pontos que nós podemos trazer. Que os discípulos estavam caminhando com Jesus num campo. Então, esse estar com Jesus é gratificante para nós estarmos sempre lembrando que nós precisamos também estar com Jesus. E um outro ponto que nós podemos frisar é que eles estavam com fome, então foram colher algumas espigas. Embora fosse um dia de sábado, que naquela a religião, a crença permitia que naquele dia de sábado não permitia ficar colhendo espiga, não era permitido trabalhar, nem escravos, nem famílias, nem ninguém podia trabalhar, inclusive animais. Era um dia que era guardado, não era para trabalho. E ao ver que eles estavam colhendo espigas, eles foram criticados. Que era para argumentar. Por que vocês estão fazendo algo que não deve? E aí Jesus traz essa grande e sábia orientação para nós, né, que ele é Senhor de tudo. E os discípulos estavam com ele. Então, o que traz de ensinamento para nós? Nós precisamos estar com Jesus. Porque estando com Jesus, as nossas necessidades, elas serão defendidas por Jesus. Se nós temos fome, nós vamos buscar o nosso alimento e nós vamos alcançar esse alimento, porque nós temos sempre essa proteção e essa defesa de Jesus conosco. Então aí está a grande importância de nós nunca desanimarmos. E o que nós temos refletido bastante agora nesses 3 dias de trido, também essa comodidade das pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo. Decretos e mais decretos de isolamentos, de afastamento social, devido à pandemia. Porém, estando em casa, nós precisamos manter unidos em comunidade, perto de Jesus. Não podemos nos afastar de Jesus. E estar com os irmãos da comunidade é uma forma muito segura de nos mantermos unidos na fé. Porque se nós distanciarmos a tal ponto de não nos importarmos mais com os irmãos da comunidade, nós vamos nos distanciando de Jesus. E aí
nós vamos precisar desse apoio, dessa intercessão, dessa misericórdia de Deus conosco. Então, é um pedido que nós fazemos agora a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos ajude para que nós permanecemos unidos em comunidade. Seja cada um na sua casa, mas unidos na oração, juntos, rezando uns pelos outros. Então, esse é o nosso grande apelo, né, que pela intercessão de São Sebastião, que nós possamos nos manter firmes na fé. E pedimos a intercessão de São Sebastião também que essa pandemia ela desapareça, que ela acabe e que nós reconheçamos a grande misericórdia de Deus conosco. Então, essa é a nossa mensagem. Só acrescentando o que a Elzia disse, São Sebastião era um homem comum, assim como nós, criado pela sua mãe, porque seu pai morreu cedo, né? No cordel conta que o pai morreu cedo, e ele fez o diferencial. Ele tinha tudo para ser intimidado, porque ele era chefe da guarda. Imagina, você é o chefe da guarda. Abaixo de você, acima de você só tem o imperador, então você manda. E ele, com todas as limitações, porque o imperador ele sabia que ele poderia ser morto, o imperador que ele servia perseguia os cristãos e ele não se intimidou. Ele não levou em consideração, como Elzia comentou, dos decretos, né? Sabemos que temos os decretos, mas não podemos deixar de servir a Deus. O Deus, nosso Deus é o Senhor de todos os dias. Naquele tempo, perguntando a Deus, né? Por que hoje, dia de sábado, vocês estão colhendo, comendo, vocês não podem fazer isso? Jesus disse, eu não vim para um dia, eu vim para todos os dias. Então, como eu disse, complementando, não deixemos nos apegar por um decreto. Devemos sim respeitar, porque a nossa saúde e a nossa população é os nossos entes queridos. Mas não deixemos no nosso lar, na nossa casa, de estar vivenciando esse Cristo que veio para todos os dias e veio para nos salvar. Amém. Então, assim nós vamos, né, agradecidos por nós termos concluído esses 3 dias de tríduo. Que Deus esteja acolhendo as nossas preces, as nossas orações e derramando as bênçãos sobre a nossa cidade, né? Cacoal, que sejamos muito abençoados e protegidos. E com a intercessão de São Sebastião, que nós sejamos sempre protegidos, temos uma boa saúde, né? Lembramos aqui das pessoas que estão doentes, que se recupere também. Então vamos juntos fazer a oração. Você pode também elevar sua prece agora, seu momento de oração. Peça a intercessão de São Sebastião. Vá rezando, lembra das pessoas por quem você também está orando. Apresente a Deus. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor, vós que derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por todos sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós, junto a Deus Pai. Amém. E assim concluímos. Agradecidos a todos por rezarmos conosco. Rezem, continuamos perseverantes na fé. Agradecemos a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus sempre nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.